Bom dia, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Eu estava dormindo, estava ali deitado e Deus falou comigo que era para preparar um vídeo. Então ele falou assim: meu filho, prepara esse vídeo, né? Eu levantei da cama, fui fazer minhas necessidades fisiológicas e tô aqui, né, com banho tomado, já tomei meu banho, né? E tô aqui para abordar o assunto que ele pediu, né, que eu abordasse, né? Que é sobre o dízimo. Eu fiz alguns vídeos, né? Quem assistiu sabe muito bem do teor, né? Quem quiser saber pode procurar o canal Alberto Lima, com os temas desmascarando as grandes mentiras que pregam as religiões, e com um novo tema que é Jesus salvou, salvou, perdoou e santificou, né? É só ir lá no YouTube e vocês encontram os temas abordados nesses assuntos, né? Mas eu quero pregar sobre dízimo, sobre dinheiro, né? E se vocês perguntarem para mim, teve algumas pessoas que estavam, não foram dentro do vídeo, foi pessoas fora, ligaram para mim, né? Pessoas que me conhecem e tava dizendo que eu tava pregando contra o dízimo. Nunca preguei contra o dízimo. Inclusive reafirmo aqui que o dízimo é correto. Lá em Malaquias 3:10 está escrito: trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Está aqui aberto na Bíblia. Eu vou ler na Bíblia que é melhor, né? Eu tenho duas Bíblias aqui, irmãos, todas as duas Ferreira de Almeida, né? João Ferreira de Almeida, aqui, ó. Tá escrito assim, capítulo 10, né? Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo. Quer dizer, nessa aqui tá o tesouro do templo. E é João Ferreira de Almeida também, mas a outra tá diferente. Eu vou ler na outra também, na outra versão. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos: vide se não abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Verso 11: por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras do campo perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Também, então, meus irmãos, existe uma bênção, né, especial para aqueles que realmente obedecem, né, essa ordem divina de levar o dízimo à casa do tesouro, ou seja, a casa de Deus, né? Realmente existe essa bênção. Qual é a bênção? Repreender o devorador. Bem? Beleza? Até aí tudo bem, né? Eu estava em uma certa, não vou citar igreja, nome de igreja, porque aqui não é para pregar placa de igreja, aqui é para pregar sobre a palavra de Deus. A gente vai analisar e vai refletir sobre o que eu falei agora, que está escrito lá em Malaquias 3:10. Então a promessa é o quê? Repreender o devorador. Aí eu faço uma pergunta, né? Que foi uma questão que foi levantada dentro de um templo, eu não vou citar o nome, né? E aí a questão foi o seguinte: eles estavam falando sobre fé, né? Sobre a pessoa ter fé. O que é ter fé? Fé nada mais é do que você crer piamente que aquilo ali é correto, ter convicção, principalmente com relação à salvação, né? Por que eu falo isso? Porque se você chegar para um cristão e perguntar a ele, muitos vão dizer isso, porque eu já fiz esse teste. Até eu mesmo, muitos anos de igreja, eu entrei na igreja com 15 anos de idade, e muitas vezes eu mesmo me perguntava: será que eu estou salvo? Eu tinha dúvida na minha mente. Inclusive teve ocasiões de pregadores perguntar: quem tem certeza da salvação? Levante a mão.
e ninguém levantava, porque ninguém tinha certeza. Eu já presenciei isso dentro da igreja, de um templo religioso, que eu não vou citar o nome qual é, porque eu não estou aqui para falar de placa, eu não estou aqui para falar de pastor, e eu também não estou aqui para falar nem de política. Aqui a gente está para falar a palavra de Deus também. Lá o que está escrito lá em Malaquias está dizendo o quê? Que vai repreender aquele que é dizimista. Até aí tudo beleza, né? Só que nesse local, nesse recinto, nesse templo ou sinagoga, né? Que é dado o nome na Bíblia, sinagoga é mesmo que templo religioso. Estava tendo um estudo da palavra de Deus e foi comentado sobre fé. E aí eu pedi a oportunidade para comentar. E eu fiz o seguinte comentário. Eu falei, ó irmãos, suponhamos que eu seja um homem muito rico, ou que eu tenha uma boa situação econômica. Isso foi aqui em Feira, né? Aí eu posso citar que é minha cidade, não tem problema nenhum. Suponhamos que eu tenha dinheiro de chegar na concessionária aqui da Presidente Dutra, que é onde fica as concessionárias de carro, né? A Jacuípe Veículos, Paraguaçu, Renault e várias marcas, né? De todos os modelos, tem várias concessionárias. Toyota, né? Vou falar Toyota, que é um dos carros mais caros, né? E aí eu tenho a condição de comprar um carro da Toyota de 300 mil na Ruma. Aí eu chego lá e suponhamos que eu sou um cristão, devolvo o dízimo, tudo certinho. Então vamos lembrar lá, né? Deus diz o quê? Quem for dizimista que vai repreender o devorador. E aí eu fiz esse comentário, né? Suponhamos que eu seja esse cristão. Chego lá na concessionária, compro um carro de 300 mil e ali imediatamente eu vou até a seguradora para fazer o seguro do carro. Eu fiz esse comentário, né? E aí a pessoa achou ruim, né? Um camarada lá, né? Que eu não vou citar o nome também. Ele achou ruim porque eu comentei isso, mas veja se não tem sentido. Aí eu fiz esse comentário, vou na seguradora imediatamente fazer o seguro do carro. O que eu quero dizer para Deus com isso? Se aqui na Bíblia está a promessa que ele vai repreender o devorador, para que cargas d'água eu vou fazer um seguro de carro? Eu não estou fazendo apologia para ninguém fazer seguro, né? Eu não estou fazendo apologia, estou falando uma reflexão para nossa mente, para abrir o nosso raciocínio e a gente raciocinar as coisas, entendeu? Porque a gente tem que aprender a raciocinar nossa mente. Deus nos deu entendimento, Deus nos deu raciocínio para a gente raciocinar, estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, né? Certa feita eu vi um cidadão também, né? Dentro de um templo religioso, que ele disse assim para as pessoas que estavam fazendo parte do estudo. Ele falou uma coisa que eu não concordo. Não vou citar o nome dele e também não vou citar a igreja também. Ele fez o seguinte comentário: irmãos, se você tiver alguma dúvida com relação à palavra de Deus, procure o pastor. Aí na hora que ele falou aquilo, ali me incomodou, minha língua chega, coçou a garganta, me deu vontade de falar. Eu fiquei quieto, só fiquei escutando. Eu falei, rapaz, que barbaridade esse irmão tá falando aí. Procurar o pastor para tirar a dúvida da palavra de Deus. Meu irmão, me desculpe você aí, independente da sua religião, não importa se você é católico, se é budista, se como é que se diz? Evangélico. Minha opinião é diferente. Antigamente eu até pedia a opinião a um, a outro, né? Líderes de igreja, pastor, mas hoje eu sou diferente. Quando eu tenho uma dúvida, eu pergunto, sabe a quem? A Deus. E graças a Deus tem me respondido os meus questionamentos. Então, como eu estava dizendo, né? Então eu vou na concessionária, compro o carro e vou lá para a seguradora fazer o seguro do carro. Que não deve ser barato um valor. Ou seja, o valor que for. Pode ser um carro básico. Os carros básicos hoje novo tá em torno de 90, 100 mil reais. Entendeu?
Qualquer carro aí, mais ou menos, né? Bonzinho, tá nesse valor aí. Então o que acontece? Eu vou lá, faço o seguro do carro para garantir o quê? Se caso for roubado, ou se bater, se tiver um acidente, aí o seguro vai realmente cobrir, né? Porque eu paguei o seguro do carro. Beleza. Agora só que existe uma questão aí. Foi o que eu falei no meu comentário, né? E o irmão não gostou. Eu falei assim: eu faço o seguro do carro. Agora olha bem, eu sou dizimista, devolvo o dízimo certinho todo mês, né? Tiro lá 10% do meu salário e dou lá para o templo, né, da igreja. E aí o que acontece? E aí, eu mesmo assim, mesmo devolvendo o dízimo, eu vou lá e faço o seguro. Aí eu comentei assim, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer o que com essa atitude? Eu comentei bem assim, eu quero dizer, ó Senhor, o Senhor aí em cima, eu confio na tua promessa, né? Mas se o Senhor aí em cima não cumprir, o carro for roubado, ou acidentar, bater, capotar, se o Senhor falhar aí em cima, o seguro vai cobrir. Rapaz, quando eu falei isso, foi meio que dar um soco no estômago do cabra, né? Ah, não! A minha irmã perdeu um carro e não sei o quê. E se não botar no seguro, o carro rouba. Eu falei, meu irmão, o questionamento é fé. Se eu devolvo o dízimo, a Bíblia está me prometendo o quê? Que vai repreender o devorador. Correto? Se eu estiver errado, aí alguém comente aí nos comentários. Deus vai repreender o devorador. Está escrito lá, essa promessa. E aí, ele não gostou. Ah, é porque a igreja também bota, ainda usou o nome da igreja, né? Que a igreja também bota no seguro. Eu digo, não sabia não, a igreja tem seguro também. Também não sabia não, tô sabendo agora, foi bom, né? Pra saber, né? Pois bem, então olha, irmãos, eu antigamente, eu ia muito pela conversa dos outros, hoje não. Eu pesquiso mesmo, eu vou fundo na Bíblia. E então eu não concordo. Se o cara realmente é dizimista e ele tem fé que essa promessa vai se cumprir nele, ainda que o carro seja roubado, Deus vai providenciar outro para ele. Estou falando assim, se ele tiver realmente fé, como ele professa, né? Ou então Deus vai proteger que o ladrão não vai nem arranhar o carro dele e muito menos roubar o carro dele. Porque está escrito lá em Malaquias capítulo 10, capítulo 3, verso 10 em diante. Lá, a partir do verso 11, né? Fala que vai repreender o devorador. Se vai repreender é porque nada vai acontecer. Mas aí, se eu sou dizimista, tenho fé em Deus e ainda faço um seguro de carro, eu estou querendo dizer que eu não acredito tanto que Deus vai fazer, cumprir essa promessa na minha vida. Aí foi isso que eu questionei e falei, né? E o camarada lá não gostou não, ele achou ruim, né? Porque tem que botar que não sei o que, até citou o nome de um pastor, né? Até que eu conheço, que eu não vou falar o nome, né? Teve um acidente, se não fosse seguro, tava lascado, né? Desculpa aí a expressão, né? Aí eu falei, não, mas o que está escrito na Bíblia é isso aqui, que se eu sou dizimista, devolvo dízimo fielmente, nada vai me ocorrer, que é uma promessa, entendeu? Então no meu pensamento, não tem lógica eu comprar um carro zero e botar no seguro, sendo que eu sou dizimista e sendo que Deus está me prometendo que vai repreender o devorador. Aí teve uns que ficaram, teve muita gente que me olharam, né? Ficaram calados, né? Mas eu percebi que muita gente entendeu o que eu falei, né? O comentário que eu falei. E estou comentando aqui com vocês no vídeo, né? Para cada um de vocês refletir sobre isso aí que eu estou comentando. Outra questão, como eu falei, já comentei, é sobre ter dúvida, alguma coisa, você estudou a palavra e você encontrou uma coisa que você não entendeu. E aí você vai lá seguir a orientação desse irmão que estava passando um estudo para as pessoas que estavam ali naquele recinto, no templo, né? Uma sinagoga. Ele disse que se você tiver alguma dúvida, vai procurar o pastor. Erradíssimo.
Eu tive também em uma igreja, ou em um tempo também, né? Religioso, e que o pregador, ou seja, o pastor da igreja, o líder religioso, que eu não vou citar o nome da igreja, ele falou assim: ó, meus irmãos, eu aconselho a vocês não ler livro de ninguém, de nenhuma denominação religiosa que não seja da nossa. Aí eu falei: rapaz, que absurdo esse cara tá falando aí na frente. Se Paulo diz, está escrito nas cartas de Paulo, e a gente deve examinar de tudo e reter o que é bom. Está escrito, não é o que eu estou falando, não. Vá na Bíblia, lá nas cartas de Paulo, que você vai encontrar esse texto. Paulo fala: examinar de tudo e reter aquilo que é bom. Entendeu? Eu tenho um livro aqui, eu vou até pegar, foi bom até tocar nesse assunto aqui, porque eu acho que isso aqui vai ser de relevância para quem está me ouvindo, né? Eu vou ver se eu acho, vou procurar aqui em casa, acho que está no outro quarto aqui, eu vou procurar e vou achar para falar, né? Paulo fala que a gente deve examinar de tudo e reter o que é bom. E aí tem um grupo aqui em Feira de Santana que eles divulgam esse material aqui, até dá de graça isso aqui, eles me deram de graça, né? E eu comecei a ler, mas eu parei, né? Porque eu não achei interessante, porque quando não acho uma coisa interessante eu parei, mas eu tô falando aqui porque é de relevância. Tem coisa aqui dentro desse livro que realmente tem sentido, mas eu posso garantir para vocês aí, ó, que é muito diabólico isso aqui. Esse aqui, como é que chama? O título dele é Universo Desencanto, né? Imunização racional, entendeu? Para mim, o camarada que escreveu esse material aí se chama irracional, ele não tem nada de racional. Eu vou ler um trecho aqui para vocês verem como o inimigo é ardiloso e quem realmente não tiver comunhão com Deus cai facilmente, porque esse animal aí, né, que se chama, né, aquele nome que eu não vou falar, né, você já sabe, né, ele realmente tem essa capacidade de realmente deturpar as coisas. E a pessoa que não vigia, você acha até interessante o comentário, mas aí quando eu li um negócio aqui que eu vou ler para vocês aqui, já nos primeiros capítulos, pronto, já achei aqui, ó, na página 19, tá escrito assim, ó, olhe bem, quando você lê, eu tomei um choque quando eu li isso aqui, mas aí eu respirei fundo, analisei, conversei com Deus e comecei a perguntar a Deus: Senhor, tem uma certa lógica isso aqui, mas Deus me respondeu. Eu vou falar, eu vou compartilhar com vocês. Olha o que está escrito aqui, ó. Se a fé não fosse do falso condutor, ninguém seria traído por ela. Se a fé valesse e resolvesse, todos venceriam com o poder da fé e ninguém sofreria. Não haveria sofrimento, porque todos com a fé resolveria tudo de bom, de bem ou de mal. Rapaz, quando eu li isso aqui, meus irmãos, eu não vou mentir para vocês, eu tremi nas bases, viu? Porque realmente tem uma certa lógica, né? Tem pessoas que têm fé, mas está sofrendo. Sofrendo como? Com desemprego, muitas vezes está desempregado, passando necessidade. Muitas vezes tem fé, confiança em Deus, mas, como é que se diz? Está doente, sofrendo em cima de uma cama, né? Como tem muitos aí. Não sofreria acidente de carro, né? Mesmo a pessoa tendo fé, né? Não sofreria nada das mazelas que acontecem no mundo. Quando eu olhei a primeira vez, eu tomei uma pancada assim, mas Deus me mostrou na hora: não, rapaz, o que esse cara tá falando aí é mentira. E Deus me falou: ó, isso é simples. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele falou o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus queridos, na palavra de Deus, em nenhum momento ele está dizendo que a gente não vai ter problema. A gente vai ter problemas. A gente vai ter problema financeiro, a gente vai ter problema na saúde,
em qualquer área, área emocional, área familiar, todos vão passar por problemas enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo caótico que nós estamos vivendo hoje, né? A guerra da Ucrânia aí começou, já completou um ano já de guerra. Milhares e milhares de pessoas foram mortas nessa guerra e estão sendo mortas até hoje. Por causa de quê? Por causa de poder. Então, esse é daqui para pior. Não espere coisa boa. Entendeu? E nós temos que estar preparados, porque essas coisas estão apontando para quem? Para a volta de Jesus. Para dar fim nisso tudo. Então, meus queridos, em nenhum momento Deus ele nos promete que a gente não teria problema nesse mundo. Então, esse livro ele está criticando quem tem fé em Deus. A verdade é essa. Eu sei que eu tenho um amigo, né? Ele faz parte desse negócio aqui, né? Já tentou me convencer. Inclusive, ele tem bom argumento. Bom de argumento, mas quando você tem uma comunhão com Deus, meu amigo, nada lhe abala. Entendeu? Porque o inimigo, ele é burro e inteligente ao mesmo tempo. Ele é inteligente para fazer os outros burros igual a ele, entendeu? Mas muito bem, meus irmãos. Então é o que eu quero falar, né? A palavra de Deus, ela não nos promete que a gente não vai ter dificuldade na vida. E o que mais as religiões têm pregado por aí afora é a teologia da prosperidade. Se você for fiel a Deus, Deus vai abençoar. Se você for fiel a Deus, você não vai adoecer. Se você for fiel a Deus, Deus vai lhe curar. Se você for fiel a Deus, Deus vai lhe dar uma mansão. Se você for fiel a Deus, Deus vai lhe dar o carro que você quiser. Tudo mentira, tudo engano. Ele pode até lhe dar, para lhe enganar. Mas Deus não promete essas coisas, não. Deus nos promete a riqueza eterna. Essa que é a verdadeira riqueza. Eu estava comentando com uma pessoa sobre a questão da morte. Eu não tenho medo da morte. O cristão que tem medo da morte, então ele não conhece a palavra de Deus. Mas tem que pagar um bom plano de saúde, tem que fazer. Eu falei, minha amiga, meu plano de saúde, sabe qual é? É investir na minha alimentação. Ter uma alimentação da melhor forma possível, mais saudável possível. Essa que é meu plano de saúde. Sabe por quê? Eu faço um plano de saúde, aí eu pago 2, 3 mil no plano de saúde. Fico doente, aí eu pego um câncer, Deus livre guarde, né? Pode acontecer, ninguém está isento disso. Fico com câncer no organismo, aí quando eu vou lá recorrer ao plano, meu amigo, infelizmente o plano não cobre essa doença que você tem, nem um remédio que você precisa para custear o seu tratamento. E é agora? O que adiantou eu pagar um plano de 3 mil todo mês? E na hora que eu precisar, como eu já vi muitas histórias dessas, então eu prefiro investir na alimentação e confiar no Papai do Céu. Essa é a minha opinião. Agora vocês que estão me ouvindo aí, faça como quiser, né? Cada um tem o direito de decidir como quer. Eu até brinquei com uma pessoa que estava cortando cabelo esses dias da semana passada. Eu falei, se eu for ser internado, se eu ficar doente e for pro SUS, e o médico, eu ficar lá sofrendo, eu ainda brinco com o médico, doutor, pega morfina aí, que eles fazem isso, fizeram com meu pai, entendeu? Porque ele já quer eliminar o cara para poder dar vaga para outro, entendeu? E não é só hospital público não, até hospital particular faz a mesma coisa. Agora hospital público é mais porque a demanda é maior, né? Então, se Deus livre guarde acontecer de eu ir pro SUS, ficar doente lá e sofrendo uma dor, tá sofrendo mesmo lá, como meu pai passou 8 dias no hospital, eu chego pro doutor, chamo ele, doutor, adianta o lado aí, meta morfina em mim pra acabar comigo logo, pra descansar em paz e dar logo vaga pra outro, entendeu? Então o cristão que ele tem medo de morrer, que tem medo de pegar uma doença, que tem medo disso e daquilo outro, ele precisa rever seus conceitos, porque vai chegar o momento que
A gente vai ter que defender aquilo que acreditamos, né? A Bíblia diz que aqueles que pregam a palavra de Deus irão ser perseguidos. Será que eu ou você que está me ouvindo aí está preparado? Será que se alguém chegar a apontar uma arma na nossa cabeça e disser assim: Alberto, ou você nega o seu Deus que você serve, o Jesus que você acredita, ou eu lhe mato agora? E aí, qual será o meu posicionamento diante disso? Vou negar para não morrer, ou vou honrar o nome de meu Deus e vou morrer para honrar o nome dele, mesmo se eu tiver de morrer, como aconteceu lá em Babilônia, né, com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles foram postos à prova, né? Eles tinham que adorar uma imagem que o rei ergueu lá, né, de uma estátua, né? E tinha que adorar essa estátua. Como eles eram adoradores do Deus verdadeiro, eles não adoraram. O que aconteceu, resumindo, né? O rei chamou eles e disseram: ou vocês se ajoelham diante da estátua, ou vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. E a história você já conhece, né? Eles disseram: ó rei, se o senhor quiser mandar a gente para a fornalha de fogo, o senhor pode mandar. E eles ainda foram mais ousados. Eles disseram assim: ó, e se o Deus que nós servimos quiser deixar a gente morrer, a gente vai morrer, mas a gente de modo nenhum vai adorar essas imagens aí não. O que aconteceu com eles? Foram lá foi jogado na fornalha de fogo, não aconteceu nada, sobreviveram. E até mesmo aquelas pessoas que estavam jogando eles se arrombaram lá, né? Porque a quentura era tão grande que eles não suportavam e morreram, aqueles que estavam jogando os servos de Deus na fornalha de fogo. Então, meus queridos amados, a gente tem que desenvolver essa fé, entendeu? Essa fé que nós devemos desenvolver. Eu vejo muitos cristãos aí com medo de negócio de coronavírus, com medo disso, com medo daquilo. Tem cristão até que tem não vou citar o nome dele, tem um cara que eu conheço que ele só fala de política, ele fala até umas palavras difíceis, IDH, PIB e não sei o que, e que pode ser melhor, e que se ele for candidato a prefeito, ele tem vontade de ser prefeito. Se eu for candidato a prefeito, eu mudo tudo. Se eu for governador, eu conserto tudo. Meus queridos, se Jesus, que foi Jesus, não consertou essa... Desculpa, eu ia falar um negócio aí, né? Se Jesus não conseguiu consertar isso aqui, é eu que vou consertar? Meus queridos, não existe ninguém que possa consertar o que está acontecendo. Esse caos político e social no mundo inteiro, não tem homem que vai dar jeito. Só quem vai dar jeito é Jesus. E ele vai vir para dar o jeito definitivo. E eu quero concluir essa palestra aqui, esse vídeo, falando para vocês, ó. Jesus lhe salvou quando ele morreu na cruz. Ele também lhe perdoou quando ele morreu na cruz. E ele também lhe santificou quando ele morreu na cruz. Está escrito, João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu vou parar por aqui que já está ficando longo o vídeo, né? Já está quase 30 minutos. Espero que esse vídeo seja de grande relevância para cada um de vocês que estão assistindo, né? Que Deus abençoe, um bom começo de semana e que nós possamos continuar buscando da verdadeira fonte da verdade, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz, né? Está em João 8,32, né, se eu não me engano. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um grande abraço e até outro dia. Bom dia a todos. Que Deus abençoe.